Senhor nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar prostrado diante do Senhor. Para que não seja só o nosso joelho, Pai, que seja a nossa mente e o nosso coração também. Pedimos o perdão dos nossos pecados, o perdão de nossas falhas, e clamamos, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, que vem estar com cada um de nós. E pedimos ainda muito mais, Pai, com o Teu Santo e bom Espírito, Pai, abraça quem está nos visitando nesta manhã. Amém. Venha trazer a paz, a alegria de estar reunido em Teu nome. Amém. Que possa ter vontade de voltar cada vez mais, sempre aqui, Pai, para Te adorar em espírito, honra e em verdade. Amém. Pedimos uma bênção especial para aqueles que estão doentes, Pai, fisicamente, Pai. Por favor, Pai, que nesse sábado, Pai, que seja um sábado deleitoso, por favor, Pai. Aqueles também que estão doentes espiritualmente, clamamos ao Senhor, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Envia o poder do Teu Santo Espírito, Pai. Trazer sabedoria a cada uma dessas pessoas. Pedimos uma bênção especial também, Pai, para o mensageiro, o Davi, Pai, que o Senhor enviou nesta manhã, que seja totalmente iluminado pelo Teu poder. Te pedimos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Convido a igreja, aqueles que podem, vão ficar em pé, todos podem, é claro. Tem a sua Bíblia na mão? Vamos trazer bem pertinho do coração, que agora é um momento muito especial. Santo, Santo, Eterno Deus, agradecemos por esse momento de estarmos com a Tua palavra aberta, Pai. Que o Espírito Santo venha nos usar como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que eu não fale de mim, mas seja inspirado por Ti, através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em Salmos 122, fala: alegrei-me quando me falaram, vamos, ou quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Um feliz sábado, irmãos. Como é bom estar aqui novamente. Já faz em torno de uns 5, 6 anos. Não acredito, a última vez que preguei foi antes da pandemia, né? Então foi lá por 2017, 2018. Mas como é bom, aqui estou vendo rostos conhecidos, alguns novos, mas também sentindo falta de muitos. O interessante, bom, para quem não me conhece, sou o Davi. Eu frequentei muitos anos ali a igreja de Campina Grande do Sul, e agora estou frequentando a igreja do Jardim Rio Verde. Voltei, né? Diz que o bom filho ao lar retorna, né? Depois de muitos anos, lá da década de 80, 90, eu voltei para a igreja Rio Verde. E agradeço o convite do Sandro, que é um grande amigo meu, né? Mas também estava com outro grande amigo meu, que foi muitos anos duplo missionário ali no Campina Grande do Sul, que é o Levi. Só que ele sumiu. Estava ali, sumiu lá, o Davi vai começar a pregar, vou embora. Não, é brincadeira, irmãos. Irmãos, vocês notaram que aquele hino Momentos geralmente é um hino de apelo, é um hino final de sermão, é um hino assim para você, como se diz assim, é um hino assim que é para um apelo mesmo, tocar no coração. Olha, vamos lá buscar aquele que não está mais aqui. Poxa, mas o Davi, acho que é fora da casinha, né? Ele começa o culto pelo final, então. Não, irmãos, o que a gente percebe, obrigado, irmão, o que a gente percebe é o seguinte: foi no começo do culto, certo? O que tem a ver, né? O hino Momentos, que é o hino de apelo, final de despedida no começo. No momento que estava tocando o hino, você lembrou de algum amigo que já esteve aqui do teu lado? No momento que estava tocando esse hino, você lembrou de algum amigo, parente? Talvez não aqui,
mas que não existe mais, que já partiram, que já não estão mais nessa terra, por uma fatalidade ou outra. Ou talvez alguns amigos que não estão do teu lado, mas estão frequentando outra igreja, longe. Ou talvez algum amigo que se afastaram. Era esse o objetivo desse hino, momento, já desde o começo. Por exemplo, eu me senti emocionado de ver alguns rostos aqui, eu não vou citar o nome, que não é de todos que eu lembro. Porque fazia tempo que eu não via, 7, 8 anos. O Sandro não faz muito tempo não, mas eu vi ele no finalzinho do ano passado, a convite, ele pregou lá na igreja de Rio Verde. Mas já fazia com um tempinho que eu não via ele. O Levi também não faz muito tempo, porque ele sempre vai lá em casa. Mas se notarem que aquele hino ali, te dá uma emoção de perceber que às vezes não tem um parente teu, um amigo ali do teu lado. Era esse o objetivo, irmãos, do hino no começo. Que o tema desse hino poderia ser momentos, mas o tema desse sermão é a volta de Jesus. Talvez no começo você não vai entender, mas que tem a ver com a volta de Jesus. Bem no final você vai entender. Vocês lembram que no livro Patriarcas e Profetas fala que lá no céu teve uma grande rebelião? Vocês acham que Deus, Jesus Cristo, os anjos não lembram quando Lúcifer vivia junto com eles, o querubim, o anjo, maestro da orquestra do céu? Vocês acham que não reflete assim que Jesus não sente assim aquele momento de estar conosco novamente? De tanto amor que Ele tem por nós, deu a vida por nós na cruz. De tanto amor quando Ele falou, olha, e fará um santuário no modelo do céu, para me estar junto com o povo. Amado Pai, eu quero estar lá no deserto com o povo de Israel, que são meus irmãos, é a tua criatura. Deus tem saudade desse momento, desse vazio, quando teve a queda do homem. Deus passou momentos com Adão, momentos com Eva. Ele está com saudade. Tem até o hino Fernando Gás fala, filho, vai, chegou a hora, vai buscar os meus amados. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a terra, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu vou ler o 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Muito bem, meus irmãos. No princípio era tudo vazio. Mas 1/3 dos anjos já não estavam mais no céu. É 1/3, mas segundo o Espírito de Profecia, foi muito mais anjos, mas alguns se arrependeram. E tentaram convencer Lúcifer e outros anjos, não. Se arrepende que Deus é amor, mas não, Deus não é amor. Deus não é. Nós estamos decididos e pronto. E agora Deus viu a terra sem forma e vazia, e resolveu dar vida para essa terra. Os cientistas falam que a Terra tem bilhões e bilhões de anos, pode ser que tenha. O planeta, o físico, mas o ser humano não. Aqui está a criação. O ser humano não, porque se for pela Bíblia, tem em torno de 6.000 anos a criação da vida aqui na Terra. E Deus fez, está lá em Gênesis capítulo, não mudei aqui, capítulo 2, a formação do homem. De tudo que Deus criou, o que Ele mais amou, que Ele tocou, foi a criação do homem. Em seguida, o da mulher, né, porque Ele tirou a costela. Mas o resto foi tudo pela sua palavra.
mas foi a criação do homem, tanto o homem como a mulher. Mas logo em seguida, irmãos, vou fazer em breve um resumo da Bíblia toda. Vocês vão entender aonde eu vou chegar. Eu vou chegar lá em Apocalipse. Mas em seguida teve a queda do homem. Aquele que Deus tanto amou, falou: não faça. De tudo você pode comer, mas menos do fruto da árvore da vida. Mas Eva foi lá e comeu, não se contentou de pegar, ele levou para Adão. E Adão, por amor a Eva, preferiu comer o fruto e morrer, que ali a sentença era a morte. Ele não creu no poder de Deus, se Deus poderia dar uma outra Eva, outra esposa para ele, mas não, olha, eu não consigo ficar sem o amor da minha vida, que é Eva. Ele não confiou que Deus poderia fazer outra criatura. E veio a primeira desobediência, a entrada do pecado. E veio a sentença. O salário do pecado é a morte. E nós sabemos em Jesus Cristo, nós sabemos o que vai acontecer com Satanás. Mas agora Deus falou: olha, está Adão e Eva sozinhos desse mundo de pecado. Vou dar filhos para eles. Teve Caim e Abel. Agora já veio a segunda morte, no caso, que a primeira foi do carneirinho, do cordeirinho, representando, simbolizando Jesus. E qual que é a segunda morte? O assassinato de Abel, né? Por inveja, Caim matou seu próprio irmão, Abel. Mas Deus amava tanto a Eva, que era a criatura que ele mais amou. De tudo que ele fez, o que ele mais amou foi a criação, foi o homem. Que ele via a tristeza de Eva, sei, Abel, já sei. Veio Sete. O Espírito Profecia fala que Sete era mais forte, maior e mais bonito que Abel. E cada vez que Eva olhava Sete, tirava as lembranças de Abel. Vocês veem como esse Deus é um Deus de amor? Mesmo que Adão e Eva pecaram, ele jamais abandonou os dois. Ele jamais. E assim foi passando. Daí veio, agora me fugiu o nome dele, Enoque. De Enoque veio Metusalém. Metusalém veio Noé. E todos sabem que Metusalém era avô, Enoque era avô de Noé. Vocês sabem que Metusalém também ajudou na construção da arca. Ah, mas então por que ele não entrou? Porque ele morreu alguns anos antes. Lembra que a construção foi 120 anos. Mas ele ajudou a pregar o evangelho. Muitos desse tempo ajudou a pregar. Mas morreram nesses 120 anos. Que o salário do pecado é a morte. Nós não temos a vida eterna. Depois de Noé, veio outros patriarcas. Se eu for falar tudo aqui, não vai dar tempo. Mas veio outros. Entre eles veio Abraão, Isaac, Jacó, José. Mas se for ver a história, cada um deles, eles passaram por problemas sérios. Noé pregou 120 anos maior, é o evangelista, que se sentiu fracassado, mas não era. Na visão dele, na época, ele era fracassado. Ele não é porque hoje nós estudamos a história de Noé. Agora vem Abraão, que morreu sem ver a terra prometida, confiando na palavra de Deus. Aí vem Isaac, Jacó, José. Tanto que José sofreu, né, irmãos? Tanto que José sofreu, praticamente 13 anos. Quando ele achava que tinha esperança, eu estou tirando ele do fundo do poço. Os irmãos veio dele. Agora, quando ele achava que estava tranquilo em Potifar, foi preso. Agora que estava, e assim foi indo, até que se tornou governador. Deus jamais desampara aquele que o busca. Mas daí morre José,
Faraó também morre. Surge outro faraó que fala. A Bíblia fala que ele não conhecia José. Mas se for ver, os historiadores contam que não é que Faraó não conhecia. Era brigas de famílias de Faraó. E esse Faraó ele não conhecia José como parte do Egito. E veio a escravidão. Poxa, mas onde está esse Deus que Davi estava falando que ama tanto a criatura dele e até o povo dele? Que ele prometeu a terra prometida e os patriarcas se foram e agora 400 anos escravo de um povo pagão idólatra. Mas diz a Bíblia que Deus lembrou. Estranho, né? Deus não é homem para esquecer. Mas Deus lembrou que era o momento de tirar o povo. E chamou quem? Moisés. Ô, vida difícil, Moisés, né? Foi aonde que Jesus falou, olha, pai, agora quer estar junto com o ser humano. Onde veio, Jesus apareceu na sarça ardente. Olha, Moisés, você vai lá tirar meu povo do Egito. Ah, Senhor, ele começou a arrumar desculpas. O Senhor, olha, Moisés, você está me irritando já. Então faz o seguinte, leva o teu irmão, mas que vocês vão tirar, vão. Em meu nome. E as 10 pragas. A morte dos primogênitos egípcios. Agora Moisés, que era para ser um príncipe, foi criado pela filha de Faraó, andou 40 anos nas colinas e agora 40 anos no deserto. Que Deus bom, né? 40 anos. E ainda chega no final, Deus, ó, Moisés, você não vai entrar. O quê? Não, você não vai entrar. Lembra que eu falei que era para você conversar com a rocha? Mas é que o povo é tão duro de coração que eles me irritaram. Não, Moisés. A primeira vez era bater com meu filho. Vai apanhar uma vez só, ser humano. A rocha eterna é uma vez que ele vai. Não é várias vezes. E você me desobedeceu. E tudo o que é pecado, irmãos, tem consequências. Não existe pecadinho, pecadão, mas tem consequências. E a consequência de Moisés era não entrar na Canaã. Mas por isso você fala que quando ele estava no Monte Nebo, Deus mostrou tudo. Olha, Moisés, você sofreu 40 anos. Você não precisa mais sofrer. Olha o povo me abandonando. Deus mostrou em breve momento tudo que ia acontecer até a volta de Jesus, até Jesus morrer na cruz. Moisés morreu em paz. Mas não demorou muito. Deus veio buscar Moisés e está lá nos céus com Jesus. Moisés, mesmo antes de morrer, perguntou, mas Senhor, você prometeu que sempre estaria conosco, prometeu para nossos pais. Quem vai dirigir esse povo de Israel, que é uma ovelha sem pastor? É lógico, Josué. Josué, sim, o comandante. E quando Josué recebe essa notícia, fica apavorado, mas eu sou de guerra. Eu não sou um líder. Eu sou líder de guerra, batalhas. Não, Josué. É você mesmo. Ah, mas posso pegar de secretário meu amigo, Caleb? Vocês viram que já tem uma dupla missionária, Caleb. Sim. Os 12 espias foram os únicos que defenderam o nome de Deus. Não é que Deus precise de nossa defesa, mas precisa que nós testemunhamos dele. Foi o que o irmão falou agora. E Caleb e Josué foram os dois únicos daquela geração dos 40 anos que entraram na Canaã. E aqui vocês sabem a história do muro de Jericó. Vocês sabem a história de Balaão, que era um profeta de Deus, apostatado, afastado, que foi, desobedeceu a Deus, a jumenta falou, e mesmo assim ele teimou, porque toda vez ia perguntar para Deus, mas nós temos essa maneira, nós sabemos que estamos errados, não, mas vamos perguntar para Deus, quem sabe Deus abre uma exceção, abre fazer isso, ou fazer aquilo. E Balaão foi, por 3 vezes a maldição, o Espírito Santo transformou em bênção. E quando Balaão virou as costas e falou, olha, Balaque, só tem um jeito de Israel pecar. Aliás, de Israel perder guerra. É fazendo esse povo pecar.
idolatria e moralidade. Por que Balaão fez aquilo? Porque ele esqueceu do Espírito Santo. Ele insistiu com Deus, o que Deus falou não é não. Deus avisou ele, esse povo é meu, é abençoado por mim, como você quer que eu amaldiçoe? A partir do momento que ele se arrependeu, que ele cobiçou mais os presentes de Balaque, que é a palavra de Deus, na terceira vez, o Espírito Santo se retirou dele e entrou o espírito de rebelião e rebeldia que esteve lá no céu. O espírito de Satanás tomou conta de Balaão. Mas Satanás não mostrou para Balaão que ele iria morrer naquela guerra, perdido e sem salvação. Irmãos, no mesmo livro, O Grande Conflito, fala, aliás, Patriarcas e Profeta, que Balaão, assim como Moisés teve alguns minutos vendo como seria a trajetória do ser humano até a volta de Jesus, mostrou, o mesmo Espírito Santo mostrou para Balaão tudo que ele perdeu por ter trocado, por não ter escutado a voz de Deus, desobedecido a Deus, e ter escutado a Satanás. Tudo que ele perdeu, e o final dele, o fogo eterno. Esse é nosso Deus, irmãos. Ele não deixa nada passar em branco. Josué faleceu. Falou tudo novamente que Moisés falou para o povo. E reanimou o povo. Aí veio os juízes. Não dá para falar todos. Também nem vou lembrar de todos. Mas vou falar de dois. Gideão, aquele homem que estava trabalhando escondido, com medo dos filisteus, entre outros. Agora Deus chama ele. Ele, mas eu sou mais humilde, eu não... Deus chama. Ele não capacita, aliás, ele não escolhe, os capacitaram, mas capacita o escolhido. E Gideão, vocês sabem a história, derrotou com 300 homens o exército. Mas Gideão também morreu. Veio Sansão, vocês sabem a desobediência de Sansão, só fazia tudo que Deus falava, que era para a direita, ele ia para a esquerda, mas no final da vida dele, ele mais matou do que quando ele estava em nome de Deus. Vocês sabem que depois que vazaram os olhos dele, pediu o último perdão para Deus, a última chance de fazer alguma coisa em nome de Deus, e Deus concedeu. E veio os reis, o primeiro rei, Saul, que o povo já tinha esquecido a promessa de Deus, que ele era o rei, ele é o rei dos reis, que ele seria seu Deus, ele seria seu rei. Mas nós temos o costume de querer imitar os outros, né? Não. Lá o Egito tem, nem lembro mais o nome, Jericó, todos tem, tudo tem. Nem tinha mais Jericó que já tinha derrotado, né? Todos os povos têm reis. Por que nós, assim, os amorreus, gibeonitas, todos têm rei, por que nós não temos? Aí também entra Samuel, né? Mais um personagem da Bíblia. Samuel triste. Deus fala, esse povo quer um rei, vou dar um rei para eles. Não quero, mas eu. Samuel ficou triste, que Deus falou, Samuel, não é vocês que estão, não é você que eles estão rejeitando. Sim, eu. É o meu nome. Mas vamos dar ao rei. Um rei que poderia ter a história mais linda. Primeiro rei de Israel. Mas é um rei de fracassos. Deus tirou o trono dele, perdeu a salvação, desobedeceu a Deus. E agora vem um outro rei, segundo o coração de Deus, o rei Davi. Desde pequeno tocava harpa, adorava a Deus, tinha vários irmãos, tinha problema com os irmãos, vivia do campo, ia tocar para o rei Saul tentava matar ele. Um homem de guerra, mas fiel a Deus, teve suas quedas, mas antes, o que eu mais admiro da história de Davi, que mesmo ele pecando, às vezes ele não enxergava o pecado. Mas quando ele via o sacerdote, ou com o profeta entrando no palácio, ele já caía de joelhos perante Deus. Não precisava chegar e brigar. E quando não entendia que o sacerdote começava a contar a história, que falava, mas esse rei é você, Davi. Esse homem é você. Ele se arrependia.
Depois veio Salomão, o homem mais sábio do mundo. Na Bíblia fala que não houve e nunca haverá homem mais sábio que Salomão. Mas também no final, por pouco não perdeu a salvação. E ele fala que de tudo da vida ele provou, mas tudo é vaidade. É correr contra o vento. Eu tenho que dar um pular, como falei, é da história da Rainha Esther. Tem a história da paciência de Jó. O homem que sou, perdeu tudo com doença, amigos criticando ele, e no final, Deus deu tudo em dobro para ele. Aí vem uns livros lindos que todos gostam, né? Como foi falado aqui, né? Que às vezes tem uso de muleto, né? Abertos, Salmos 23, Salmos 91, hinos e poesias, muitos compostos pelo rei Davi, ou até mesmo quando ele era pastor de ovelhas. Mas daí agora começa a entrar uma das partes mais tristes da Bíblia, que é a história dos profetas. Quando Deus queria chamar Isaías, tentou fugir, você entrar lá, e no Profetas e Reis, você vai ver o tanto que Isaías tentou escapar, irmãos. Ele entrou, na época nos usava, mas hoje você vê, eu esqueci o nome do livro, de profecia atual agora, dos adolescentes, que você vê que ele chegou a entrar até em depressão, mas chegou um ponto e falou: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Tantas profecias, né? Ninguém queria ser profeta, porque eles eram perseguidos, eram mortos. Eles sofriam, eles tinham que ir contra o povo, contra o rei, falar para um rei, chamar a atenção do rei. No final, Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias, o profeta chorão, vocês lembram? História de Jeremias. Isaías e Jeremias, os profetas que caem em Jerusalém, vendo Ezequiel, Daniel, o profeta que foi para a Babilônia, viu toda a família morrer, junto com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 foram jogados fornalha ardente, mas falaram: jamais vão adorar outros deuses, e foi liberto pelos anjos. Depois Daniel, com seus 60 e poucos anos, foi jogado nas covas dos leões, mas sobreviveu. Mas também não está mais aqui no nosso meio. Por isso, irmãos, que o hino que eu pedi eram momentos. Olha os momentos que a Bíblia traz para nós refletir. Tudo que nós passamos, sempre vai ter alguém na Bíblia que passou talvez o mesmo problema, pior, menos pior. Mas eu não tenho condições de buscar Deus, que eu sou pecador. Mas se for ver a vida desses profetas, nenhum deles era perfeito, eles sempre tinham um problema ou outro. E foi indo, irmãos. O último profeta, vamos ver aqui, Malaquias, o último dos 12 profetas, significado: meu mensageiro, meu anjo. 450 anos antes de Cristo, foi Malaquias. Mas nesse intervalo, antes disso, nós tivemos Jonas, o profeta fujão, que queria que o povo fosse condenado, mortos. Mas Deus é um Deus de amor. Como que ele vai matar alguém que se arrependeu? Como que ele vai deixar a pessoa se perder se a pessoa se arrependeu e buscou ele, pediu perdão e buscou a salvação? Eu pulei a história de Raabe, a prostituta. Tantas histórias, irmãos, que não tem como falar: olha, Deus esqueceu de mim. Foi estudado nessa semana, como Deus esqueceu de você, se Ele fala com você através da Bíblia, através dessas histórias, profecias, poesias. Não é como foi falado também, que é deixar a Bíblia aberta, ou abrir a Bíblia: o Senhor meu pastor, não me faltará. E eu ficar sentado, esperando o dinheiro para pagar as contas no final do mês. O Senhor meu pastor, não me faltará. As bênçãos dEle, o poder dEle, a presença dEle,
interpretação errada da Bíblia. Mas sim. Daí você pega e abre outro. Opa, mas esse profeta sofreu tanto? O que é isso perto? Não é nada. É tranquilo. Malaquias se foi, acabou o Antigo Testamento. Não precisamos mais seguir, acabou. É o que muitos pregam, né? Mas a Bíblia é uma só. E veio o Novo Testamento. João Batista, que foi decapitado. Os discípulos. Jesus Cristo, que é o centro da Bíblia. 33 anos foi rejeitado, morto, crucificado, humilhado. Após ele, os 12 amigos dele, cada um teve uma morte. Tiago, a espada. E o último deles que morreu foi João, morte natural. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Mas nesse intervalo, tivemos a morte de Estevão. E na morte de Estevão, quem estava assistindo, que deu a sentença, estava um homem que é pouco conhecido, Saulo, que mais tarde se tornou Paulo, o grande pregador, o grande evangelista. Mas também se foi. João foi o último profeta de Apocalipse. O último. Talvez a gente conhece tantos irmãos, mas às vezes não conhecemos a história, como eu conheço o santo há muitos anos. Eu sou de uma família de 6 irmãos, 4 irmãs e um irmão. Essas 4 irmãs já foram da igreja, cantavam, pregavam. Eu sou mais novo, mas hoje elas estão, uma só está na igreja. O meu irmão, que nunca foi da igreja, já faz 5 anos que ele está frequentando a igreja do Rio Verde. E é um dos principais diáconos, não é o chefe, mas todo domingo está lá cortando a grama, limpando. Mas a minha história é um pouquinho diferente. Eu tinha um pai, não tinha um pai, aliás. Quando minha mãe estava faltando um mês para eu nascer, meu pai foi assassinado. E eu não tive o privilégio de conhecer ele. Mas aí, a minha mãe, hoje a gente fala depressão pós-parto. Mas para a época, segundo as minhas irmãs, a minha mãe, ela ficou louca. E naquele tempo não tinha esse negócio de levar lá, ficar na espera de adoção. E meu pai chegou para minha mãe, que hoje está com 87 anos, falou: vamos adotar ele. Só tem 4 mulheres e um homem, vamos pegar um bebê. E assim eu fui adotado. Só quando chegou aos 7 anos, meu pai trabalhava na usina Itaipu, e saindo de lá, ele foi trabalhar um ônibus. Eu tinha 7 anos, aliás, tinha 4 anos. E eu lembro até hoje, como se fosse hoje, o meu pai. Mas a história não parou, e a minha irmã mais velha casou. Eu tinha um sobrinho chamado Luciano Esmeraldino. Ele era meu amiguinho. Eu era 1 ano só mais velho que ele. Que, no entanto, quando ele nasceu, eu tentei matar ele, de inveja. Eu com 1 aninho, você vê como que é instinto, quase a idade do Pedro. O Pedro vai fazer 1 ano. Quando eles viram, eu estava pendurado no pescoço dele. Um bebê tentando matar um recém-nascido. Mas depois ele se tornou meu melhor amiguinho. Mas quando eu estava com 9 anos, o Luciano subiu numa cristaleira. Ele e as 2 irmãs brincando, e minha irmã lavando roupa. Aquela cristaleira, tudo de vidro, alta. E uma delas jogou a boneca, e ele, por ser o mais velho, subiu, a cristaleira virou, caiu, cortou a veia artéria dele. Alguns anos depois que eu me tornei desbravador, era muito fácil. Só que teria que ter coragem, era só amarrar a veia dele, que ele ganharia meia hora suficiente para os médicos socorrer. Mas ele morreu nos braços da minha irmã. Mas a história não parou aí. Eu frequentava a igreja de Tingui,
Com 9 anos, eu entrei no Clube dos Bravadores da Igreja Boa Vista, de Jesse Hallel. E lá, com 10 anos, conheci um amigo chamado, o Sandro conheceu também, Alessandro Estevão França, que é o Sandro. Só que eu era um pouco mais velho, mas tinha 2 meninos que eram muito briguentos. Contando comigo, era 3. E esses meninos, tudo que era menino que entrava no Clube dos Bravadores, eles batiam. Lógico que os diretores não sabiam, eles davam um jeito, e comigo eles nunca conseguiram. Só que o Sandro, ser mais novinho, com 9 anos, que os Bravadores sempre foi de 10, mas sempre abria exceção para um, 2, porque a secretária do clube era a irmã dele. Esses meninos foram bater, deu não. Até hoje eu nunca me meti em você, mas nesses piaças não vão. Porque aquele menino era o rosto do meu sobrinho. Fazia eu lembrar. Adotei ele. Eu era 3 anos mais velho que ele. Só que passou os anos, eu já líder de um clube, do Clube dos Bravadores Piemonte Boa Vista, muitos anos depois. E o Sandro, diretor, a Michelle acho que vai lembrar, Clube dos Bravadores Torrentes de Fé do Rio Verde. Passou uma semana, ele lá em casa, morava eu mais um amigo, que é Augusto, que conhece também, que foi muito tempo da Igreja de Campina Grande, Sucesso, Correia, irmão do Cristiano Correia. Chegou, nós morávamos na mesma casa, eu e o César Correia, dividimos o lugar do lado da Igreja de Boa Vista. O Sandro passou uma semana lá, eu já era líder de desbravadores, já estava fazendo para o líder master. E ele ali pegando todas as instruções comigo, o César, porque o César também o César já era líder master. E eu estava ainda terminando. E ficamos a semana inteira conversando. E no dia do Boa Vista Rio Verde, que era o dia do acampamento, cedo, ele falou bem assim: Davi, vamos comigo lá no Rio Verde, eu não estou legal. Deu, vamos. E ele era atleta. Ele do Boa Vista, ele ia trabalhar todo dia, correndo de Colombo até do outro lado da cidade, Pinheirinho, e voltava. E eu não era atleta de correr, eu tinha de bicicleta. Você tem uma ideia, eu de bicicleta, ele a pé, correndo. Quando chegou na frente da casa dele, ele falou: Davi, ore por mim. Deu por quê? Porque um líder que está sendo com 60 desbravadores tem que estar com o Espírito Santo, que são crianças e famílias. Foi a última palavra do Sandro. O Sandro foi naquele acampamento, junto com o desbravador Michael, não voltou mais. Um líder, um cristão, tem que estar sempre pronto. Acredito que muitos já sabem essa história do Ipiranga. Em 1996. Passando 2 meses, nós no acampamento, mais um Sandro, esse você não conheceu, o Jackson. Nosso acampamento Clube dos Bravadores Piemonte. Fomos lá de carro, aquele tempo não tinha celular. O Jackson, era um sábado de manhã, falaram: irmãos, a gente veio chamar aqui os amigos do Jackson, que era eu, o Márcio, o Márcio e o Derlei, entre outros. O Jackson estava numa reunião de líder JA, num assalto, assassinaram ele ontem. Lá vem. Aquele foi muito para mim, eu era jovem. Se passaram 3, 4 anos onde conheci a irmã Michele, amigos de acampamento. Só que aquilo eu não demonstrava, aquilo eu guardava no meu coração. Poxa, Deus levou um pai que eu não conheci, Deus não deu a oportunidade de conhecer minha mãe, que ficou doida. Agora eu tinha um pai que morreu, eu pequeno. Eu tinha um sobrinho que era meu amigo, morreu. Agora um amigo que era para ser meu sobrinho morreu. Agora, se passaram 4 anos, eu já líder master avançado, diretor do Clube dos Bravadores, me afastei da igreja. Que aquilo ficou como um remorso, uma dor, uma mágoa, uma tristeza. Eu me lembro até hoje, Michele, um dia aqui na igreja Secom, eu afastado da igreja, mandou um bilhetinho: irmãos, veja que tem coisas que nunca mais apaga. A Michele sempre foi bem mais nova que eu já fazia parte de regional, distrital, e eu conheci ela numa equipe de apoio, uma menina ainda, adolescente. Ela colocou: por que você se afastou da igreja? Eu não respondi. Depois de tantos anos, mais de 20 anos respondendo, estava magoado, não é com o ser humano, mas com Deus, que Ele me tirou tudo, na minha mente de jovem na época.
Mas na verdade Deus tinha me dado tudo, irmãos. E nesse tempo, Sandro, por 3 vezes eu quase morri. Fui para a UTI, semi-morto. Era eu que estava magoado com Deus. Mas Deus nunca esqueceu que o dia eu tinha sido líder, diretor do Ministério Pessoal de Evangelismo. Ele nunca esqueceu de mim. Sabe? Jesus prometeu que vai voltar. Como está esse hino tocando agora. A hora que você menos imaginar, que você acha que está tudo perdido, você vai olhar para o céu e vai ver uma nuvem, tamanho de um punho. E essa nuvem vai aumentando, e cada vez mais perto, e cada vez mais. Quando vocês forem ver, prestar atenção, é os anjos, é uma nuvem de anjos. E justamente junto, no meio dessa nuvem está o nosso Salvador. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram no encontro de Jesus com Adão? Vocês já pensaram no encontro de Noé com seus filhos? Matusalém? Vocês já pensaram no encontro de Eva com Abel, com Sete? Vocês já imaginaram o encontro de Abraão com Isaac, Jacó com José e seus irmãos, e Moisés com Miriam e seu irmão Arão, Josué e Caleb, Gideão com seus 300. Imagina que encontro. Mas vocês já pensaram no encontro de Isaías, Jeremias, Daniel, os seus 3 companheiros, Abacuque, João Batista, que foi decapitado, o encontro dele com seu primo Jesus e com seus discípulos, o encontro dos 12 discípulos, o encontro de Estevão com Saulo ou Paulo. Que susto, mas que bonito. Mas já pensou no encontro teu com uma pessoa que você ama, que não está aqui mais, com amigos, parentes? Ou já pensou, talvez você não, ou eu não vamos estar vivo, mas um anjo chegar, Davi, Ademir, Michele, Levi, Sandro, Jesus te chama. Essa é a nossa esperança, irmãos. É a volta de Jesus. É esse encontro. O encontro mais bonito será o meu e o teu com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesse momento, convido a igreja. Amém? Apocalipse 22 e 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Oremos. Senhor eterno Deus, estamos aqui porque estamos esperando o encontro com esse nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, pedindo a tua ajuda, que o Espírito Santo continue trabalhando, fortalecendo, e que nunca desanimemos da fé, Pai. Que o Senhor esteja sempre conosco. Vem, Senhor, abençoar cada família aqui representada. Vem, Senhor, a tocar no coração daqueles irmãos que já estiveram aqui, mas não estão mais, Pai. Mas que todos nós possamos ser esse mensageiro, a levar tua mensagem para abreviar tua volta. Dá-nos um restante sábado com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Antes, deixa eu falar para quem está assistindo ou vai assistir. É um grande prazer você assistir essas palestras, mas um prazer é maior quando você vem na igreja.
o esforço da gente preparar um programa, um sermão, a mensagem, é bastante grande. E a presença de quem está na igreja anima a gente. Então, um apelo para você não faltar nos outros cultos. Isso ajuda a igreja e ajuda o pregador.